O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram tudo o que havia feito e ensinado. E ele lhes disse: Vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco. Havia de fato tanta gente chegando e saindo que não tinham tempo nem para comer. Então foram sozinhos de barco para um lugar deserto e afastado. Muitos os viram partir e reconheceram que eram eles. Saindo de todas as cidades, correram a pé e chegaram lá antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos cantar o refrão do Salmo. O Senhor é o pastor que me conduz. Felicidade, todo bem hão de seguir. Bonita agora, a comunidade. O Senhor é o pastor que me conduz. Felicidade, todo bem hão de seguir. Neste mundo cheio de agitações, de preocupações, você hoje aprende esse grande ensinamento do Senhor, que Ele é o pastor que te conduz, e se você quer ser feliz, é na pessoa dEle, bem como também todas as maravilhas, todo o bem, toda a graça pode acontecer na sua vida. Nós estamos, meus queridos irmãos e irmãs, meditando o Evangelho de São Marcos, capítulo 6. Deus, Ele sempre escolheu quem Ele quis para ser pastor do rebanho, do seu rebanho. Como está em Marcos, capítulo 3, Ele escolheu, no meio de muitos discípulos, os 12, os apóstolos. E aí nós ouvimos no domingo passado que Jesus os enviou 2 a 2 em missão para anunciar que o seu reino está próximo, bem como também para curar os doentes, expulsar os demônios. E ele deu recomendações, porque é algo que nós, como ovelhas do Senhor, precisamos estar sempre atento às recomendações, aos ensinamentos de Jesus. E ele deu algumas recomendações: levar somente o necessário para a missão, porque o importante da missão é a pessoa de Jesus Cristo, não são as outras coisas. Ele é o pastor que me conduz, felicidade e todo bem hão de seguir-me. Então quer dizer, eu não preciso de ficar ajuntando cacarecos para a missão. O Senhor diz, basta um cajado no Evangelho de São Marcos, como ouvimos domingo passado, e sandálias nos pés. Hoje, nós observamos que eles voltam, depois da missão, entusiasmados, empolgados.
e com desejo de contar ao Senhor tudo o que tinham realizado. Que você também seja assim, como missionário do Senhor. Ter essa empolgação, esse entusiasmo de poder anunciar e voltar para casa com o coração tranquilo, porque eu cumpri com o meu dever de ovelha predileta do Senhor. Um exemplo: quando você faz uma viagem, você volta entusiasmado, querendo contar os mínimos detalhes para a família, para os seus parentes e amigos. Assim também deve ser nós cristãos. Nas nossas viagens, isto é, na nossa missão, que é de sair de si, ir ao encontro do outro, temos esta alegria, esse entusiasmo, essa energia para poder falar e anunciar a boa notícia que é Jesus Cristo. Então eles tiveram todo esse entusiasmo. E Jesus, que não olha para você, não olha para mim, não olha para ninguém como se fôssemos robôs, como se precisássemos de bater as metas, sermos eficientes, sermos essas pessoas super homens e mulheres. O Senhor olha para nós e vê que somos pessoas frágeis e que precisamos descansar. E aí o Senhor faz o convite. Ele diz: entra na barca e vá para o outro lado da margem, lá no deserto, e eu vos darei descanso. É interessante que o próprio Senhor, Ele nos recomenda para entrar na barca. A barca, como vocês já sabem, é a igreja. Sabemos que a barca, ela precisa atravessar para o outro lado e chegar no porto seguro. Existem as intempéries da vida, mas o Senhor está dentro da barca. Então Ele pede para entrarmos e atravessar, irmos para um lugar e assim descansar. O descanso é algo sagrado para nós cristãos. De modo especial, nesse dia de hoje, dia do Senhor. Nesse dia de hoje nós somos chamados a descansarmos na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Domingo, para nós que somos cristãos, não é dia de folga, é dia santificado. É dia em que nós que somos cristãos somos chamados a fazer a vontade de Deus. É diferente, meus queridos irmãos, de um feriado. Um feriado que não seja religioso, mas um feriado civil, você faz o que quer. No domingo, você deve, como ovelhinha do Senhor, fazer o que Ele quer. É diferente. Domingo não é aquele final de semana que você fica pensando: mais um final de semana, vou ficar com as perninhas para cima, descansando, né? Vou para o shopping, vou para pescar, vou para o rancho, vou passear, vou ficar dormindo o dia inteiro. Não. Domingo é dia santo para nós cristãos, como está lá no terceiro mandamento da lei de Deus: guardar os dias santificados e dia de festas. É dia de nós repousarmos no Senhor. Vamos lá entender? O discípulo que somos nós somos os discípulos desse tempo. Nós somos convidados por Jesus a ir com Ele para um lugar isolado, um lugar deserto. O discípulo é tão amigo
do seu mestre, que até no seu descanso ele precisa estar ao lado do mestre. Então nós não descansamos fora de Jesus Cristo, nós descansamos com Jesus Cristo. Nós não tiramos férias de Deus. Você pode tirar férias do seu trabalho, férias escolares, mas de Deus jamais você tira férias. O discípulo é aquele que gosta de estar do lado do mestre. É ao lado de Jesus que o verdadeiro discípulo deve estar. Sabe, meus queridos irmãos, quando o discípulo foi chamado e eleito, ele foi chamado e eleito por causa de Jesus. Quando ele foi enviado em missão, foi Jesus que o enviou. Quando ele saiu pelo mundo, ele foi anunciar o que Jesus ensinou para eles. Foi falar em nome de Jesus. E agora, na hora de descansar, o discípulo deverá fazer também com Jesus. Então a nossa vida não é fora de Jesus. Toda a nossa vida está centrada na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. É Ele que diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e fatigados, com o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Não sei se você já observou na sua vida, porque muitas vezes as pessoas vão perdendo um pouco de sensibilidade diante desse mundo consumista e que só visa o lucro e explorar o ser humano, fazer dele objeto. Mas eu não sei se você já percebeu que você faz o que o mundo pede, uma viagem, vou tirar umas férias, vou para a praia, ou vou para tal lugar. Você vai, descansa da rotina, mas você, quando chega, volta mais cansado do que estava. Isso é o que acontece conosco. Quando nós levamos Jesus, e que mesmo eu vou tirar uma folga da minha rotina de trabalho, eu levo Jesus e a minha rotina espiritual, ela não descansa, porque eu vou com Jesus para o meu descanso, eu levo Ele comigo. Então, quer dizer, a minha vida de oração, que eu tenho diariamente, que eu faço também nas minhas férias, eu levo Jesus Cristo, porque lá também Ele se faz presente. E lá aonde você for, tem uma igreja também, tem um padre também, a não ser que você vai para as montanhas. Mas aí você leva as Sagradas Escrituras e faça a sua meditação espiritual, faça a Lexio Divina. Mas caso contrário, onde você for, tem uma igreja. E você tem um GPS, você pode consultar e saber através dos sites o horário da missa e como chegar. Se você sabe se locomover para ir em qualquer lugar, por que não sabe se locomover para ir à casa do Senhor e estar com Ele e descansar na pessoa dEle? Então, meus queridos irmãos e irmãs, o Senhor quer que nós descansemos com Ele. O Senhor não cansa de nós. Nós somos ovelhas dEle. É como você, meu amado, é chamado a não se cansar com a família que você tem. Porque se você cansar da sua família, alguma coisa está errada. Não na família, é na sua pessoa.
Ah, porque a minha esposa. O que tem a tua esposa? É só você pensar melhor, porque talvez o problema não está na esposa, está em você. Ah, porque o meu esposo. O que tem? Vai descansar no Senhor. Descansar no Senhor significa meditar a sua palavra, aprender a silenciar o coração. Descansar no Senhor é encontrar-se consigo mesmo. Muitas vezes, ovelhinhas queridas do Senhor, você quer fugir de você, só pensa no trabalho, só pensa nisso, aquilo, outro o tempo todo, e esquece que precisa se encontrar consigo. A ovelha não foge de si próprio. Nós precisamos nos encontrar conosco. E quando nós encontramos conosco, no nosso silêncio, nós conseguimos ouvir a natureza, ouvir a nossa própria vida, nosso próprio eu, e ouvir também o Deus da vida. Então, meus amados, o Senhor quer estar conosco. Não seja um cabrito que só quer dar cabeçada. Seja essa ovelha que quer estar com o seu Senhor. Nós ouvimos muito bem que os discípulos, voltando, que anunciaram Jesus Cristo e que tinha uma multidão imensa que o reconheceram e foram atrás deles a pé e chegaram lá no local antes deles. Olha o entusiasmo. E você sabe, meu amado irmão, que multidão é multidão e tem todo tipo de pessoas com os mais diversos problemas e situações. Você não vai achar que multidão é uma coisa uniforme. Multidão, você vai encontrar todos os tipos de pessoas, bem como com todos os tipos de problemas. Seja problema financeiro, seja problema familiar, seja problema de saúde, de desemprego, seja problema consigo mesmo, seja problema com o vizinho, com os amigos. E o que Jesus teve? Compaixão. Compaixão é se colocar no lugar do outro. E Jesus disse para os seus que ele tinha acabado de pedir para descansar e que não chegaram ao descanso, porque a alegria é estar com o Senhor. E Jesus olha para os seus discípulos e diz: parecem ovelhas sem pastor, estão desorientadas. E Jesus começou a ensiná-las, que é algo belo. As ovelhas são capacitadas pelo pastor. Então Jesus, ele nos ensina para que nós possamos aventurarmos pela vida. É para isso que Jesus nos ensina. Eu sou o pastor da comunidade. Não tenho condições humanas para estar com todos e fazer tudo aquilo que é necessário enquanto pastor. O que acontece? O pastor é aquele que ensina, para que vocês possam continuar na sua missão. É o próprio Jesus que enviou as suas ovelhas. Então é Jesus que nos ensina e nos fortalece, nos renova e nos revigora, para que possamos ir para a missão. E vocês também são pastores dentro do seu lar.
Você, como pai, como mãe, são chamados a pastorear a família, a zelar pelos filhos. Agora, você não vai estar o tempo todo do lado do seu filho. Chega numa idade, eles querem aventurar-se. Mas se você, pai e mãe, é um pastor com letra maiúscula, que bebe do pastoreio de nosso Senhor Jesus Cristo, e você ensina ao seu filho que essa ovelhinha predileta do Senhor, porque é batizada, pode ter certeza que longe de você, ele vai lembrar dos ensinamentos. Aquilo que você transmitiu. Porque se aquilo que você transmitiu são os valores cristãos, pode ter certeza que o Espírito Santo não deixa com que eles esqueçam. Então Jesus, na sua pedagogia, ele vê que é preciso ensinar. Ele não podia humanamente estar com todos ao mesmo tempo. Era uma multidão, ele estava sozinho. Então ele tinha que ensinar, e ele tinha que conduzir estas ovelhas, que essas ovelhas iam voltar para casa, deparar com os seus problemas diários. Então Jesus fortalece, para que elas possam enfrentar as dificuldades e não serem devoradas pelos lobos ferozes que encontram no dia a dia. Então, meus amados, nós, ovelhas prediletas do Senhor, somos chamados a nos fortalecer sempre com a palavra de nosso Mestre Divino. Aí nós somos fortes, e aí nós saberemos muito bem, de forma muito consciente, conduzir a nossa vida e a vida daqueles que estão na nossa volta. Porque algo que você tem como ovelhinha do Senhor, assim como o sacerdote tem, é que nós devemos transmitir aquilo que o Mestre nos ensina, porque eu sei muito bem que aquilo que Jesus Cristo nos ensina serve para mim, serve para as crianças, servem para os jovens e servem para os adultos. Porque eu sei muito bem que Jesus, ele é formador de opinião, de consciência, e que ele quer formar muito bem, capacitar muito bem as suas ovelhas. Porque, meu querido, eu sei muito bem, vocês sabem muito bem, que nós não sabemos capacitar as ovelhinhas do Senhor. Nós muitas vezes somos maldosos, nós muitas vezes somos os próprios lobos ferozes, e que queremos devorar as ovelhas que estão dentro da nossa própria família, no nosso local de trabalho. Então, quando nós bebemos da graça do Senhor, do verdadeiro pastor, nós ensinamos o outro sem peso na consciência, porque nós sabemos que o que nós estamos ensinando é divino. E se é divino, o outro toma posse e conduz a sua vida. Porque o outro está cheio da graça de Deus. É assim, meus amados, que nós somos chamados a viver. Por isso que você que é pastor na sua família, deve tomar muita consciência no momento da educação dos seus filhos.
é cumprir com as promessas do casamento e do batizado, educar na lei de Cristo e da igreja. Porque aí você não vai gerar traumas na vida desta ovelhinha predileta que Deus confiou para você, que é seu filho, que é sua filha. Da mesma forma que eu também não vou causar traumas na vida das ovelhas que o Senhor me confiou para pastorear nesta comunidade. Porque eu sei muito bem, tenho consciência muito do que eu estou falando, é aquilo que o Senhor Jesus nos ensina, porque eu bebi da fonte. Então, assim que nós somos chamados a viver. E aí, meus queridos irmãos, nós iremos andar de cabeça erguida. Por isso que as ovelhas do Senhor são pessoas idôneas, andam de cabeça erguida, porque ela tem consciência de todas as suas atitudes, porque o Mestre nos ensina constantemente. Então, que vocês continuem sendo ovelhas, jamais cabritos. Lá em Mateus capítulo 25, o pastor virá a separar as ovelhas dos cabritos. As ovelhas, ele vai dizer: vinde a mim, benditos do meu Pai. Aos cabritos ele vai dizer: afastai de mim, malditos, para o fogo do inferno. Que nós sejamos essas ovelhas amadas do Senhor, que nós possamos sempre nos comprometer com a sua palavra e os seus ensinamentos, sendo verdadeiros discípulos missionários. Tem muita gente sedenta da palavra e que se encontra na sua volta. Muitos que são seus familiares, seus parentes e amigos e seus colegas de trabalho, e que você precisa levar a boa nova. E aí depois, nessa alegria de quem levou a boa notícia, volta e conta para o Senhor. Contar significa: eu quero orar, eu quero estar com o Senhor. Porque esta é a primeira coisa, grava na sua cabeça, que Jesus quer de nós, das suas ovelhas. A primeira coisa é que nós estejamos com Ele. Isso é que Deus quer de nós, que nós estejamos com Ele, que nós sejamos homens e mulheres de oração. Depois Ele nos envia a missão. É assim a vida das ovelhas do Senhor. E se você fizer assim, felicidade e todo bem hão de seguir por todos os dias da sua vida. Que Deus continue nos iluminando e nos agraciando a cada dia com a sua palavra, que nos educa e que nos ensina a sermos ovelhas felizes neste mundo cheio de controvérsias. Amém.